Válbia Garrote, advogada especialista em previdência. Ela é advogada previdenciária e hoje a gente vai estar falando de uma situação que pega muitos brasileiros e também alagoanos. Para uma economia que sofre alguns altos e baixos como a nossa, né? Em algum momento você está empregado, em outros momentos você não está. Como é que fica, tá certo, a sua vida depois que você perde o emprego quando o assunto envolve o INSS? O que é que acontece? É disso que a gente vai estar falando hoje com a advogada Válbia Garrote. Doutora Válbia, quando a gente fala, obviamente, dessa situação envolvendo o INSS, e eu sou testemunha porque a gente fez uma consulta, e quando você colocou lá o meu histórico de vida, toda a minha vida estava lá pelo site do INSS, acessando lá pelo canal Gov. Tanto os momentos de alta como os de baixa, né? Inclusive fora e sem emprego. Para quem está nos ouvindo, o que é que acontece com o INSS quando a pessoa fica sem emprego? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Mix. Minha amiga Thaís, você está fazendo falta, viu? Melhoras e muito gargarejo, por favor. Mas vamos lá. O que é que acontece, Marcos? Como você bem falou, quando eu fui olhar o teu, faltou só o de mamãe. Ah, mamãe. Mamãe faltou. Mamãe. E mamãe não voltou de viagem, eu não pude nem falar. Precisamos olhar essa questão. Mas vamos lá. O que é que acontece quando você sai do emprego? Você ainda existe ou também vai embora do INSS, né? Isso é a dúvida de muita gente. Vamos exemplificar para que as pessoas entendam isso melhor, né? E mais para a prática, eu acho que a gente consegue fazer com que os nossos ouvintes entendam e tragam isso para a vida deles. Vamos imaginar que é o primeiro emprego, tá? E essa pessoa só ficou, sei lá, 6 meses, 4 meses. Vamos pensar por aí. Enquanto primeiro emprego, você vai entender por que eu comecei com o primeiro emprego. Saiu hoje. Ele tem 12 meses, que a gente chama de período de graça. O nome já é até sugestivo, né? Eu estou ali no período de graça, eu estou ali aguardando, se eu precisar, eu espero que não, mas se eu precisar, eu tenho um INSS que vai me socorrer por 12 meses, contando do mês seguinte ao teu desligamento da empresa. Certo. Mas vamos imaginar que o seu João, que nos escuta agora, ele saiu desse emprego, mas antes dele sair desse emprego, ele já havia trabalhado em outras empresas, e ele tinha pelo menos aí já 10 anos de contribuição. Ou seja, mais de 120 contribuições. Uma década. Uma década. Isso significa que, além dessas 12 que eu te falei, ele ganha mais de 12. Aí ele já vai para 24 meses de período de graça. Certo. Mas o seu João, do nosso exemplo hipotético aqui, ele, além de ter mais de 120 contribuições, ele tem as 12, porque já é uma garantia de quem fica desempregado que contribuiu, isso é importante dizer. Ele tem mais 12 pelos 120 e ele demonstra que ele está num desemprego involuntário, não é a vontade dele estar desempregado. Existe o que a gente chama de Cine. Não é um cine de cinema, é o Sistema Nacional de Emprego. Certo. Se você está lá cadastrado, você demonstra que você está no desemprego involuntário. Você ganha mais de 12 meses. Então, nós temos aí 36. Até 36 meses, o INSS te garante vai te subsidiar em qualquer situação, seja no auxílio-doença, antigo auxílio-doença hoje, incapacidade temporária, seja uma aposentadoria, se é que você garantiu já os requisitos, é importante a gente entender isso. Certo. Ou ele faleceu e aí a família vai ficar acobertada com uma pensão. Agora, doutora, quando a gente fala isso, é importante que o trabalhador, antes de vir a ter uma necessidade como essa, saber qual é a situação dele junto ao INSS, Perfeito, né? Para não ser surpreendido, né? Sim. Porque o que é que ocorre? Na consulta que você fez lá com o meu exemplo, eu me surpreendi que eu trabalhei em empresas muito organizadas, mas elas não fecharam a situação em relação ao INSS. Então pode ser que esse trabalhador, que hipoteticamente a gente deu o exemplo aqui, ele também tenha trabalhado e por alguma razão aquele contratante, aquele empregador não cumpriu com a sua parte. Então, quer dizer, isso pode atrapalhar essa cobertura que ele vai precisar naquela hora mais necessitada ali? Isso reverbera diretamente, Marcos. Por quê? Se, um exemplo, a data fim, ele trabalhou num supermercado da empresa XPTO. Então, ele saiu e não existe aquela data fim. Foi comunicado a admissão dele, está lá no INSS, mas não foi comunicado, ou foi comunicado e por alguma razão não ficou no sistema do INSS a data fim,
está em aberto. Eu entendo. Então, não tem como a gente computar, porque o INSS vai dizer, tá, mas quanto tempo tem aqui? Então, teoricamente, é até hoje que você está ou não. E aí você vai ter que parar para resolver isso. Primeiro resolver o administrativo para depois voltar a ter direito, né? E no momento que ele está precisando imediatamente daquilo. Exatamente. Então é importante a gente conhecer do direito. Saber, será que eu estou lá no INSS? Eu estou aqui, eu sou um segurado empregado. Mas será que está tudo certinho? Entra no teu CNIS, verifica se está tudo certo. E esse prazo que a gente conversou aqui de 12 meses, Marcos, ele serve para o empregado, o segurado empregado. Aquele facultativo que paga por conta própria, ele não tem emprego. Se ele parar, ele tem esse direito do período de graça, ele está acobertado pelo INSS, ele está acobertado, mas no período menor. Por 6 meses. Ah, tem essa diferença, né? Tem a diferença. Tem que saber qual é a sua condição, como é que você está sendo visto pelo INSS. E a sua vida lá, ele é contada também a partir de códigos, tá? Sua contribuição, como você faz. Uma outra dúvida, que é muito comum, é se o desempregado, que já teve uma contribuição com o INSS, ele pode pedir aposentadoria. Ótimo, excelente pergunta. Ele pode, desde que, naquele momento, ele adquiriu já algum direito. Porque vamos imaginar o seguinte... Ele está desempregado, ele não está contribuindo. E aí é um ponto importante da gente entender, Marcos. Na hora que eu tenho essa garantia do período de graça, eu estou acobertada. Mas esse período, quanto mais eu ficar sem contribuir, sem trabalhar, eu não tenho tempo de contribuição. E isso vai me impedir de conseguir qualquer requisito para aposentadoria. O que é que eu quero dizer com isso? Ou você já adquiriu o direito antes de ficar desempregado, ou, se você ficou desempregado, não contribuiu, não continua pagando, você não vai contar tempo. Então, o tempo para, no momento, você tem a garantia da cobertura. Certo. Mas você não tem a garantia de continuar preenchendo requisitos. Porque você não contribui, se você não contribui, não paga o INSS mensalmente e não tem como contar tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, o ideal é sempre ele saber qual é a situação dele para não ser surpreendido, inclusive em relação a esse direito da aposentadoria. Exato. Se ele, ao ficar desempregado, já preencheu algum requisito de aposentadoria... Que são 3 no momento, né? Tempo de contribuição, idade, carência. A depender aí vem a regra de pontos, vem de transição, idade progressiva, mas o norte sempre vai ser isso. Tem que ter carência, contribuição e idade. Certo. Se ele preenche isso aqui antes do desemprego, ele pode até pleitear uma aposentadoria. Mas se falta algum requisito, um tempo de contribuição, por exemplo, ele precisa continuar contribuindo. Mas, Valber, como é que esse homem vai fazer? Ele está desempregado, então ele vai planejar isso. Diante das minhas economias, eu consigo pagar, aí nesse caso, ele não tem atividade remunerada, ele não pode ser um contribuinte individual. Isso. Ele não tem um emprego, ele não pode ser um segurado empregado. Ele entra como o quê, então, Valber? Ele entra como facultativo. Pois é por isso que quando eu olho para o novo cenário econômico, né, e inclusive depois da uberização, com a realidade desses trabalhadores que precisam, muitas vezes, para ter uma renda mínima em relação ao que ele tinha em outros empregos formais, e trabalham até 12 horas por dia, obviamente, né, esgarçando ali a sua saúde e, consequentemente, né, sem se cuidar direito, se ele fica sem essa atividade, sem poder gerar recurso nem para se manter, como é que ele vai conseguir contribuir? E aí interfere, né, toda essa situação. Então, vai ter um número de pessoas aí que mais adiante, Valber, vão ter muitos processos de judicialização, consulta. Com certeza a tua área vai estar abarrotada disso, porque eu estava vendo uma matéria sobre São Paulo e tentando adaptar para a realidade de Alagoas. Em São Paulo tem motorista que consegue tirar 10 mil, 8 mil, 9 mil reais mês. Mas essa não é o que não é a nossa realidade. A realidade é outra. E 9 mil e 10 mil reais para São Paulo é muito pouco. Realidade. É muito pouco, Exatamente. Porque se tem família, se mora de aluguel, não é? Se tem algum dependente que tem algum problema de saúde grave e que não tem amparo, tudo vai vir desse trabalhador. Então, quer dizer, é a atividade diária que gera esse recurso também para o INSS. Então, é onde você fala, tem que ter um nível de organização e de compreensão da sua situação junto ao órgão muito grande para não ficar desamparado, né? Perfeito, é isso mesmo. O MEI, que poderia ser de repente um Uber da vida, às vezes eles fazem isso também, porque ele também vende alguma coisa, enfim. Ele também está amparado por esse período de graça, da mesma forma que o empregado. Ou seja, 12 meses. Mas, como você bem falou,
ou ele se programa, se organiza, ou as pessoas, Marcos, elas têm a ideia de que a previdência é só para quando eu for me aposentar. Isso, é lá na frente, eu não vou nem me preocupar hoje. Não, você pode precisar dela hoje. E de repente você, por um descuido, por uma desorganização, você não vai ter esse direito garantido. Gente, os locais que eu trabalhei, de acordo com o meu histórico lá, e eu dou meu exemplo porque aí pode ser o seu também, tá? Eram empresas organizadas e que não fizeram a comunicação adequada ao INSS, entendeu? E eu acreditei que começo, meio e fim estava lá tudo registrado. Quando o período fica em aberto, eu fui só fazer uma consulta para saber o tempo que eu tenho e para a aposentadoria. E quando chego lá, tem vários penduricalhos que precisam ser resolvidos, que serão de forma administrativa. Então não perca tempo, procure um especialista, um advogado previdenciário que possa fazer exatamente esse levantamento. É fundamental. Cada semana a Valbia Garrote está aqui sempre às quartas, trazendo algum ponto aí da sua vida funcional, da sua vida ligada ao INSS para tentar te esclarecer e, obviamente, você não perder direitos. E se tiver direito, correr atrás dele, que é o fundamental. Palavra final é sua, Valbia. Marcos, eu costumo dizer que o conhecimento nos liberta. Né? E nesse caso, quanto mais você entender do teu direito, mais você vai buscá-lo, porque às vezes, como você bem falou, né? Pegando o gancho da tua vida, da tua experiência, você sempre confiou muito, não, eu trabalhei, tá tudo certo. Isso. Né? Então, cumpri se você a minha parte. Exato, e tá cumprida de fato. Né? Se você deixa para ver isso só quando você for se aposentar, você vai demorar pelo menos aí mais 2 anos resolvendo os penduricalhos, para depois, a partir daí, conseguir tua aposentadoria. Então, gente, o direito previdenciário é hoje. Você precisa ver tua vida e organizar ela hoje, que a gente não sabe quando pode precisar. A aposentadoria pode ser lá na frente, mas outras situações podem acontecer. Então, estamos aqui para ajudar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda no WhatsApp aqui da Rádio Mix, que a gente vai responder qualquer dúvida que você tenha, porque a finalidade nossa é transmitir o conhecimento e fazer com que você exerça o seu direito com garantia e com tranquilidade. Pois Marcos, é. Obrigada mais uma vez. Nada, eu vou batizar o quadro como Previdência é Vida, porque é a sua vida que está em jogo e a vida depois que você sair da atividade. Boa semana para você. Obrigado, Maria, sempre bom vê-la, né? Com total energia. 7h20, o curso Stefano Souza oferece uma metodologia integral